Meus irmãos, eu quero lhes cumprimentar com a paz do Senhor. Quero dizer que, em primeiro lugar, eu sou grato a Deus pela oportunidade que me concedeu. Sou grato também aos nossos pastores, pastor Antônio Batista Maia, pastor Davi Pereira Santana. Sou grato também aos meus companheiros, pastor Milton Zorati, presbítero Marcos, que me propuseram a oportunidade de conduzir aqui de forma panorâmica a lição da Escola Bíblica Dominical, classe Adultos. Nós estamos aqui no segundo trimestre de 2020 e a lição de número 10 desta revista é relativa aí ao dia 7 de junho. Essa revista ela vem estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 10, que é relativa a esta manhã, ou este dia, 7 de junho, é a lição de número 10. Ela tem por título A Intercessão pelos Efésios. Ela é uma lição que é sequência da lição de número 9, que é a lição que abordou o capítulo 3, dos versículos 1 até o 13, quando falava do mistério da unidade. Paulo abordava ali no início do capítulo 3, e a lição de número 10, ela é relativa ao capítulo 3, dos versículos 14 até o final do capítulo, versículo 21. Então, é essa lição que nós abordaremos neste dia, neste vídeo aqui. A lição de número 10, ela tem então 3 objetivos, ou ela tem 3 tópicos, que ela está estruturada nessas 3 partes. A parte 1, ela é relativa aí a corroborados com o poder do Espírito. A parte 2, arraigados e fundados em amor. E a parte 3, ela fala sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Então, ela foi estruturada em 3 tópicos, abordando aí esse trecho dos versículos 14 até o versículo de número 21, no capítulo 3 da carta aos Efésios. Eu quero orientar os irmãos aqui que isso aqui é uma videoaula, um vídeo de instrução, de uma visão panorâmica da lição. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, você tem toda a liberdade de pausar o vídeo a qualquer momento. Você pode procurar na sua Bíblia de estudo as referências que eu vou deixando aqui durante a lição, e eu fiz questão de deixá-las por escrito aqui do meu lado, do lado de onde eu apareço aqui, então, você pode ir lá ler, acompanhar a leitura. Algumas leituras nós faremos, mas a maioria não dá tempo, porque esse vídeo também não pode se delongar muito. O nosso texto áureo ele está em Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, que nos diz assim, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então esse é o nosso texto áureo da lição de hoje. Nós temos aí como verdade prática, ou seja, como aplicação da lição de hoje, como nós podemos sair do campo teórico de estudar aqui e tornar isso prático nos nossos dias, a seguinte expressão: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então essa é como nós tornamos prática. Nós devemos aprender a ser cada vez mais intercessores pelos eleitos de Deus e objetivando o que nessa intercessão? Fortalecimento de poder, viver, melhorar, aumentar a comunhão e o exercício do amor em Deus. Então, essa é a nossa verdade prática. Vamos seguir aqui os hinos sugeridos, que você pode a qualquer momento pausar esse vídeo ou após acompanhar o vídeo na sua harpa cristã aí, cantar aí você com a sua família em casa, para que você tenha a experiência completa dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Então são esses os 3 hinos sugeridos para relativos a este assunto. E a leitura em classe, ela se encontra, como já citado, em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Esses versículos, esses poucos versículos eu faço questão de ler, e peço que o irmão também, ou a irmã, acompanhe na sua Bíblia de estudo, para que nós destacamos aqui alguns pontos. Diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome.
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta é uma oração que Paulo faz. Aliás, não é a primeira oração que se encontra registrada aí na carta aos Efésios, já é a segunda oração. A primeira oração, se os irmãos lerem ali um pouquinho para trás, capítulo 1, os versículos 16 em diante ali, Paulo faz uma oração pelos crentes da igreja de Éfeso, quando ele pede para que aquela igreja seja abençoada, para que os irmãos sejam iluminados, para que os irmãos sejam cada vez mais firmes, perseverantes. Então, Paulo faz uma oração inicial ali no início do livro de Efésios, da carta aos Efésios. Neste momento, aqui nós estamos no capítulo 3, é uma segunda oração. E essa segunda oração, ela é uma oração intercessória. Ela tem alguns objetivos um pouco mais pontuais. Então, dentro dessa lição, nós temos aqui como objetivo geral exatamente entender isso. Essa oração de Paulo, qual era o objetivo principal aqui de Paulo? E o objetivo geral de hoje é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, na restauração e no crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Foi esse o objetivo, foi essa a orientação da oração, da intercessão que Paulo fez pelos Efésios. Ele intercedia por fortalecimento, por restauração e crescimento espiritual da igreja lá, e é o que nós devemos continuar fazendo, aprendendo com Paulo nos nossos dias, né? Nós temos aqui dentro desse objetivo geral, 3 objetivos específicos que são divididos naqueles tópicos já citados. O primeiro deles, refletir sobre os propósitos da oração de Paulo, no poder do Espírito. O segundo objetivo que nós temos é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, e não em outra coisa, no amor de Deus. E o terceiro objetivo é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Glória a Deus por isso. Dentro desses 3 objetivos, então, nós vamos aqui já caminhar para a introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição, ela aborda aqui, né, que nós temos que refletir sobre nosso objetivo aqui é refletir sobre a oração intercessora de Paulo. Paulo, duas coisas cabem se destacar aqui como introdução a essa lição. A primeira delas é que Paulo, ele era um homem de oração. Nós podemos notar isso em vários trechos, em várias passagens das cartas de Paulo. Nós podemos entender que Paulo começou o seu ministério lá em Atos capítulo 9, já orando, com 3 dias de oração, ali no seu encontro com Cristo. No livro de Efésios, o capítulo 3, que é o objetivo da lição de hoje, já é a segunda oração dele na carta aos Efésios. A primeira está no capítulo 1. Então, Paulo era um homem de oração. Nós temos também um segundo aprendizado que temos aqui com Paulo, que Paulo era um exímio ensinador. Por que nós podemos afirmar isso? Porque Paulo, como imitador de Cristo, né, como ele assim dizia, como ele assim escreveu, Cristo, o grande ensinador, ensinava fazendo. Paulo também tem essa característica. Paulo não diz que é importante orar. Paulo não diz somente que nós temos que orar, que a sua igreja precisa orar. Mas Paulo ensina que nós temos que orar orando. Então ele é um ensinador que ensina fazendo, ensina praticando. Essa é uma característica de um exímio ensinador, uma característica que todos os ensinadores precisam ter. Não só ensinar com palavras, mas ensinar
principalmente com atitudes. Nesse contexto introdutório ainda, os versículos 1 a 13, que é o início desse capítulo, Paulo revela ali o mistério oculto de todas as suas dádivas. Isso foi abordado, inclusive, na lição anterior. Dos versículos 16 a 19, então agora Paulo ora pela Igreja de Cristo. Esse é o objetivo, na nossa lição de hoje. Analisar essa oração, entender um pouquinho. Ela é uma lição muito gostosa de ouvir, de ler, de entender. Ela não tem aqui muito caráter de aprofundamento teológico de alguns pontos principais teológicos específicos, mas ela aborda aqui, ela tem um conteúdo doutrinário muito grande. Cada um desses versículos, cada frase dessa oração de Paulo aqui tem uma carga doutrinária linda, maravilhosa. Não é o objetivo da lição de hoje, mas, claro, você pode aprofundar-se em cada uma das expressões que Paulo tem aqui, porque são realmente maravilhosas. O que nós temos de objetivo principal, de cerne desta lição de hoje, é refletir sobre a oração intercessora. Então, nós não vamos aqui aprofundar detalhes doutrinários, teológicos dos termos que Paulo usa. Em muitos momentos nós não vamos fazer isso. Nós vamos refletir sobre a oração intercessora. Esse é o objetivo, essa é a verdade prática que nós temos que ter da lição de número 10, que é o que nós estamos abordando neste momento. O primeiro tópico, para nós entrarmos neles ali, é chamado de corroborados com o poder do Espírito. E o primeiro subtópico chama-se as riquezas de sua glória. Então, Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. Nas riquezas da glória de Deus. Esse é o versículo 16 daquela leitura bíblica ali. Quando a gente fala de riquezas de Deus, nós temos várias passagens bíblicas. Eu deixei duas sugestões aqui, Lucas 16, 9 a 31 e também Isaías 1 e 19, quando são duas passagens que abordam as riquezas de Deus. E aqui, quando a gente fala de riquezas de Deus, nós temos que ser bastante entendedores, nós temos que pedir discernimento para entender. Deus é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Mas o que nós devemos buscar é ser morada do Espírito Santo. Nós não devemos buscar riquezas pela riqueza. Deus é dono do ouro e da prata. Essas duas passagens de leituras adicionais sugeridas que você, meu caro irmão, minha cara irmã, pode pausar o vídeo, fazer essa leitura durante a lição ou após o estudo aqui, após visualizar o vídeo, ao final delas pode voltar e fazer a leitura ali. São leituras que vão enriquecer o conteúdo, vão abrir um pouco mais o leque aí do estudo para cada um desses tópicos aí dos irmãos. Eu quero destacar aqui que, em razão disso que Paulo tem falado aqui, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Ele ora para o Deus que é dono de todas as riquezas, mas ele ora não focando nas riquezas, e sim pedindo o que de fato é importante para nós. Dando sequência, o subtópico 2 desta primeira parte da lição, ele objetiva falar sobre o fortalecimento com poder. Então, o primeiro pedido de Paulo na sua oração intercessora é corroborar com poder. O nosso comentarista diz assim, o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior, que é o versículo 16 do capítulo 3. O que é corroborar? Quando a gente usa o termo corroborar com poder, em nenhum momento aqui é dito que a igreja ali em Éfeso não tinha o poder do Espírito Santo, não é dito que faltava isso para a igreja, mas Paulo, na sua oração intercessória, ele pede que a igreja seja corroborada. Se nós virmos ao dicionário, o termo corroborar significa fortificar, significa ratificar, significa aí aprimorar, então que tenha mais poder. E aqui nós temos uma lição importante para nossas vidas. Nós nunca devemos achar que temos a presença, que o que temos de Espírito Santo, nós temos que ter sempre mais sede, buscar mais, nós podemos ser sempre corroborados. E em nossas orações, nas nossas intercessões, precisamos pedir que Deus nos fortaleça, que Deus fortaleça os nossos irmãos, que Deus fortaleça os nossos líderes, que Deus fortaleça com o poder do Espírito Santo os nossos pastores, porque nós precisamos ser intercessores pelos nossos irmãos, assim como Paulo foi
pela igreja em Éfeso. Tem também aqui algumas leituras adicionais, por exemplo, 1 Coríntios 16 e 13, quando fala do fortalecimento constante, do constante fortalecimento, e também 1 Coríntios, capítulo 2, os versos 12 a 16, que fala da compreensão das coisas espirituais. Quando deixamos de lado as coisas materiais, entendemos que elas não são o principal em nossa vida, não devem ser, e nós entendemos que as coisas espirituais é que são. E é aí que nós devemos interceder e pedir para sermos corroborados com o poder do Espírito Santo. Finalizando este subtópico 2, eu quero destacar ali que a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Por isso precisamos ser fortalecidos com o poder. Em nossas orações devemos pedir a Deus, pedir que sejamos fortalecidos com o poder, corroborados com o poder. Em nossas orações intercessórias pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos departamentos da nossa igreja, devemos pedir que Deus fortaleça com poder a cada um. Amém? E vamos seguir aqui para o subtópico de número 3, que se chama Habitados por Cristo. E aqui está um segundo pedido, né, dessa oração intercessória de Paulo. O primeiro pedido foi corroborados com poder. Aqui tem um segundo pedido, que ele ora assim, para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Isso está no versículo 17 da leitura que nós já fizemos. Então, a habitação de Cristo. É esse o segundo pedido que Paulo faz. Deixo aqui também duas leituras adicionais. Mateus, capítulo 16 e 18, que fala que com Cristo o inimigo não prevalece. Então, se nós estivermos com Cristo, se Ele estiver conosco, se nós formos a habitação de Cristo, o inimigo não prevalecerá. E 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que fala que somos o templo do Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo. Há várias outras referências que falam, que abordam sobre isso. Eu deixei essas duas adicionais. Finalizando, então, este subtópico, devemos ser habitação permanente e não temporária. O termo utilizado, o termo grego original, quando Paulo escreve isso, a tradução dele sempre fala de habitação permanente e não de temporária, não de um acampamento, não de uma habitação por um período de tempo, mas que nós temos que ser habitados por Cristo permanentemente. Este é o segundo pedido da oração intercessória de Paulo. Primeiro ele pediu que os crentes de Éfeso fossem corroborados com poder, fossem fortalecidos, fossem ratificados ainda mais com o poder, e o segundo, que eles fossem a habitação de Cristo. E habitação permanente, que Cristo habitasse no coração, na vida deles, de forma permanente. E aqui nós encerramos, então, já o primeiro tópico, né, de forma superficial, rápida aqui, né, uma passagem para que nós compreendamos o assunto apenas, não podemos nos aprofundar aqui, infelizmente, mas nós temos aqui que nós devemos, já aprendemos aqui que nós devemos ser intercessores. Na sua oração, na minha oração, nós precisamos ser intercessores por nós, pela nossa família, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos departamentos do ministério, por aqueles que estão à frente de uma obra, por aqueles que estão à frente de um departamento. Nós precisamos, e às vezes, mas eu não sei, o que eu vou pedir, no que eu preciso interceder por eles? Aí dois pedidos simples que Paulo nos ensina. Primeiro, fortalecimento de poder, e segundo, habitação de Cristo. Amém? Vamos seguir aqui. O tópico 2 da nossa lição, ele se chama Arraigados e Fundados em Amor. E o primeiro subtópico, né, ele já fala aqui sobre amor, uma virtude cristã. O objetivo deste tópico aqui, como nós abordamos no início da lição, é entender e exercitar o amor de Deus. Então, Paulo aqui, nessa oração, ele cita a questão do amor de Cristo. Em primeiro lugar, nós temos que entender aqui que o amor é uma virtude cristã. O amor é um atributo divino. Algumas leituras adicionais, e aqui são inúmeras as sugestões que poderíamos deixar, mas eu deixei 3 aqui. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17, que João ali nos instrui que o amor ele deve ser expresso por atitudes. Nós não podemos dizer que não amamos se não praticamos o amor. O amor ele tem que vir acompanhado da prática.
Dizer que ama não é a mesma coisa que exercitar. O que nós precisamos é exercitar. Agora, nós não conseguimos exercitá-lo se nós não o tivermos. Se nós não tivermos esse atributo divino em nós. É uma virtude cristã. Eu, você, nós precisamos exercitar o amor. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, lá João afirma que Deus é amor. E quem o conhece, ama. E essa leitura, a princípio, ela é uma leitura assim que a gente passa nela e não se aprofunda, mas quando a gente volta e repete e começa a meditar nessa leitura, a gente entende que quem o conhece, ama. Se eu conheço a Deus, nós temos que amar. Nós não temos como conhecer a Deus e não amar, e não exercitar o amor. Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 40, diz que o amor é o resumo da lei e dos profetas. Tudo se resume no amor. Sugiro aí essa leitura também para os irmãos. Finalizando esse primeiro subtópico, o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Se nós lermos o grande capítulo, o capítulo 13, que é o grande capítulo de amor, do amor que nós temos na Bíblia, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, destaca, Paulo vem falando ali, mas ele fala assim, mas a maior virtude de todas é o amor. É ele que norteia o fruto do Espírito. Nós temos que ter essa consciência, nós cristãos temos que exercitar diariamente o amor. Uma das maneiras de amar alguém é interceder por essa pessoa. Uma das maneiras de exercitar o amor é interceder por ele. Às vezes nós não temos aquela afinidade, aquela proximidade com alguém, mas nós podemos orar. Talvez a gente tenha que ajudar alguém de alguma maneira, fisicamente falando, em algum momento, e a pessoa nem quer a nossa ajuda. Mas uma coisa que ela não pode negar, ela nem tem como negar, é que nós possamos orar por ela. Que nós oremos por ela. Pratiquemos o amor, inicialmente já em forma de oração, com práticas, com atitudes, mas também intercedendo. É uma das maneiras de nós exercitarmos o amor. O segundo subtópico, que nós trazemos aqui, nosso comentarista trouxe aqui, que é arraigados e fundados em amor, é justamente entender e praticar o amor. Algumas leituras adicionais, aqui eu trouxe 4 leituras, João 15, 17, quando o Evangelho de João diz lá, amem-se uns aos outros. É imperativo, amem-se uns aos outros. Não é, eu tenho a opção de amar ou de não amar. Não, amem-se. Vocês devem se amar. É uma atitude, é uma decisão. Eu tenho que amar. João 4 e 7 já citado. Quem ama é nascido e conhece a Deus. 1 Pedro 4 e 8, outra sugestão, o amor cobre muitos pecados. Exercitar o amor encoberta muitos pecados. E olhe, leia esse texto e o seu contexto para entender o que é o cobre muitos pecados. Tá bom? Tenho certeza que estou falando aqui para irmãos e irmãs que têm maturidade, que têm entendimento, compreensão. E aqui nós não vamos se aprofundar nisso, porque não é o objetivo da lição, infelizmente. Nós não podemos desviar, porque senão delonga demais o vídeo. Mas é uma sugestão interessante de leitura também. E uma última aqui ainda, 1 João, primeira epístola de João, capítulos 3, versículos 17 e 18. Amor na prática, com ações. O amor reflete em prática. O amor reflete em ações, em atitudes. Você não, como eu já falei, nós não apenas dizemos que amamos. Nós temos que dizer também, é importante, mas nós devemos praticar. Quando Paulo usa o termo aqui arraigados e fundados, aqui é muito interessante. O que é arraigados? Arraigados vem de uma raiz, de algo profundo, de algo firme, de algo que tem ali raízes fortes. Todos os irmãos com certeza já viram aí grandes árvores, né? Você tem a árvore na frente da sua casa plantada, vem chuva, vem temporal, vem ventos fortes e a árvore continua lá, porque ela tem uma raiz forte, ela está arraigada, não é qualquer coisa que vai arrancá-la dali. O fundados em amor, a analogia que Paulo usa aqui em fundados, de uma fundação, né? Nós vemos aí prédios enormes, né, de muitos metros, de várias dezenas de metros. Esse prédio só fica firme ali porque está muito bem fundado, ele tem uma fundação muito bem feita. Então, essa analogia que Paulo faz aí, quando ele diz arraigados e fundados em amor.
né? Uma casa bem alicerçada, bem fundada, é uma casa que não vai ter rachaduras, que não vai cair. Uma árvore com raízes, uma árvore bem arraigada, é uma árvore firme, é uma árvore que não vai, em algum momento, se cair por qualquer coisa, por um ventinho, por uma tempestade pequena que vem, ela não vai ser arrancada, porque ela está arraigada, ela está muito bem arraigada. Essa é uma das maneiras que nós temos, a prática do amor, é uma das maneiras que nós temos, inclusive, de expressar, de testemunhar o amor de Cristo diante do mundo. É uma das maneiras que nós temos de levar o Evangelho. O mundo, a Bíblia que o mundo lê, somos nós, é o nosso testemunho. Então, quando nós amamos e praticamos o amor, é uma das maneiras de nós levarmos o Evangelho também. Então, nós temos que ter atenção especial com o entendimento e a prática do amor. A lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. A nossa mente não consegue medir, nós não conseguimos mensurar o tamanho do amor de Deus. Sem o amor, a vida cristã não se sustenta. É mais uma leitura e uma sugestão de leitura. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, os versículos 1 a 3, o inicinho deste capítulo aí, ele fala que sem o amor, a vida cristã não se sustenta. A sua vida, a minha vida cristã não se sustenta. Nós precisamos estar arraigados e fundados em amor. E aqui é lindo a maneira que Paulo tenta dar a dimensão do amor de Cristo, né? Ele fala que este amor excede todo o entendimento. E a gente não tem como entender o tamanho dele, mas aqui ele fala que nós temos que sermos a habitação de Cristo, para que quando a gente estiver arraigado e fundado em amor, arraigados e fundados em amor, a gente pode então compreender, mais ou menos entender, a gente pode compreender com todos os tantos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. O tópico 3, né? O subtópico 3, para a gente finalizar esse tópico, fala sobre a intensidade do amor de Cristo, a vastidão, o tamanho, a dimensão do amor de Cristo. Paulo cita isso nessa oração. Deixa como leituras adicionais aqui, João 3,16, o texto áureo da Bíblia, versículo, um dos mais, com certeza, mais conhecidos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu gosto de pensar, um pensamento meu, que quando João estava escrevendo esse versículo, talvez ele não escreveu assim de forma rápida, ele foi lá escrevendo e escreveu esse versículo e seguiu a sua escrita ali. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele ainda assim era um homem, né? Então, talvez, eu gosto de pensar, isso é uma liberdade que eu tenho de pensar, que João estava escrevendo ali, e ele quis expressar, ele estava expressando o tamanho, a dimensão, a vastidão do amor de Cristo, do amor de Deus, perdão. E aí ele escreve assim, Deus amou o mundo de tal maneira, ele vinha escrevendo, Deus amou o mundo como um irmão ama seu irmão. Não é esse amor. Como um pai ama um filho, como uma mãe ama um filho. E João ali não conseguia, de maneira humana, com palavras humanas, com o nosso entendimento, com a nossa concepção, João talvez teve uma dificuldade ali, inicialmente, de como que vai expressar a vastidão, a intensidade do amor. E aí, iluminado pelo Espírito Santo, ele escreve, né? Deus amou o mundo de tal maneira, tão apaixonadamente, tão intensamente, de uma forma tão grande, que ele entregou o seu filho. Aleluia. Seguindo aqui, 1 João, capítulo 10, versos 10 a 11, Cristo nos ama, por isso devemos nos amar. Cristo nos ama, Ele nos ama, nós devemos nos amar. E Romanos, capítulo 5, versículo 8 também é um versículo conhecidíssimo, que é aquele versículo que diz que Deus comprova seu amor. Ele morreu por nós sendo ainda pecadores. Deus não precisava provar em momento algum, mas Ele, além de tudo, Ele comprova. Ele mostra para nós, Ele deixa isso explícito para nós. Finalizando este
subtópico 3 é um tópico que dá vontade de a gente falar muito aqui, aprofundar e trazer mais exemplos. Mas Paulo ora para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, nessa oração intercessória de Paulo, Paulo ora para que os crentes sejam cheios, eles entendam, eles sejam plenos, arraigados e fundados em amor, eles entendam o tamanho desse amor e quando nós estando então arraigados, firmados, fundados nesse amor, a gente consiga compreender, entender, ser cheio da plenitude de Deus. Aleluia. Vamos aqui para o tópico de número 3, né? Que é já encaminhando para o final da nossa meditação rápida aqui. Esse tópico se chama A Bênção de Deus excede o pensamento humano. Ele também tem 3 subtópicos, e o primeiro deles fala da dimensão das bênçãos divinas. E a expressão que Paulo usa aqui nesses versículos do capítulo 3 de Efésios é que nós não conseguimos. Paulo ele é bem tácito, ele é bem claro, bem didático, nós não temos noção, a compreensão humana é incapaz de imaginar as bênçãos divinas. Como leituras adicionais, sugiro aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz que Deus nos preparou coisas inimagináveis. A nossa mente não consegue compreender e imaginar. Jeremias 29:11, texto conhecidíssimo, né? Que Deus tem planos maiores de prosperidade, de um futuro, de uma esperança, né, que nossa mente não imaginaria, não compreenderia. Isaías, né? Também o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Os pensamentos de Deus são mais altos, são mais longe, são mais além, são maiores do que os nossos. A magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente. Olha a expressão, que expressão linda que Paulo usa na sua oração. Ele usa aqui 2 advérbios aqui de uma hipérbole muito grande aqui, de superlativar isso mesmo, muito mais abundantemente. Ele não usa nem o termo abundante, ou mais abundante, ou muito abundante. Ele junta tudo isso, muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. É algo muito além, é algo muito maior. A dimensão é muito superior. Nós não conseguimos imaginar. É lindo isso, nós lermos essa oração e nós termos ciência disso para as nossas vidas. Porque aqui Paulo estava intercedendo pelos crentes de Éfeso, pelos Efésios. Mas o ensinamento de Paulo é para os nossos dias também. É para as nossas vidas, é para a nossa trajetória. O subtópico 2 aqui faz-nos um convite para a adoração. Só nos resta adorar. Diante disso, só nos resta adorá-lo. Nós não temos outra maneira, nós não conseguimos ser gratos a Deus da forma como Ele merecia que fôssemos. Nós não temos essa compreensão, nós somos falhos, mas o que nos resta então é adorar. Adorar. Algumas leituras adicionais para que os irmãos façam aí, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 22, onde fala que não há outro Deus senão o nosso Deus, então nós temos que adorá-lo. Salmos número 95, verso 6, é um convite para que nós adoremos o nosso Criador. Romanos capítulo 11, versículo 36, dele, por ele, para ele são todas as coisas, então só nos resta adorá-lo, é um convite para adorá-lo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o que você fizer, quer coma, quer beba, o que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. É o que nos resta, só nos resta adorar. E diante disso, lembra um hino aqui que nós cantamos, né? Nós conhecemos muito bem, que de vez em quando nós cantamos, que diz que porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. É uma canção, é um hino cantando um poema bíblico, né? Então, pega os versículos bíblicos e transforma aí num hino. E aí a gente canta que só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci para te adorar, e dizer que te amo, que te amo, que te amo. E qualquer coisa que a gente fale e expresse, nós não conseguiremos ainda adorá-lo como ele merece. Mas nós temos que tentar, nós temos que nos esforçar. Então nós temos que adorá-lo. E o terceiro subtópico
a glória devida a Deus, é o final ali da oração de Paulo, toda a glória é tributada a Deus. Também 3 leituras adicionais, João, capítulo 13, o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 e 32, Salmo também de número 115, verso 1, Isaías, capítulo 43, é um capítulo lindíssimo da nossa Bíblia, e o versículo 21, que diz que Deus formou sua igreja para lhe tributar louvor. Esse é o final da nossa leitura, da nossa leitura bíblica em classe, que quando Paulo, o versículo 21 diz assim: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Esse para todo o sempre recai sobre nós, vem para os nossos dias, vem para a nossa geração, postura de adoração e exaltação a Cristo. Paulo escreveu isso aos Efésios, há muitos e muitos séculos atrás, mas isso recai sobre nós, a responsabilidade. Quando Paulo escreve ele para todo o sempre, para todas as gerações vindouras, é atribuição, responsabilidade nossa, tributar a glória a Deus. Toda a glória é tributada a Deus. A glória devida a Deus nós temos que dar, nós temos que adorá-lo. Para concluir então a nossa meditação, a nossa breve meditação aqui, quando Paulo fez essa oração, e no começo dessa trecho da nossa leitura bíblica aqui, nós lemos que Paulo, por essa causa, me ponho de joelhos. Aqui nós entendemos, né, que Paulo orava de joelho. No judaísmo em si, nem era uma atitude comum orar de joelhos. A atitude habitual era a oração em pé. A reverência era feita na postura em pé. Quando Paulo fala que por essa causa me ponho de joelhos, era porque era uma oração importante, diferenciada. Era uma intercessão, Paulo fez uma intercessão aqui ainda mais profunda, ainda mais concentrada, ainda mais falando com Deus assim de forma mais intensa, uma intercessão mais forte. Vamos usar esse termo aqui para que nós conseguimos compreender. Então, por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o versículo 14. E nessa intercessão, Paulo buscou 4 coisas que nós podemos citar aqui para finalizarmos nosso aprendizado. Fortalecimento de poder, presença plena de Cristo, sermos a habitação de Cristo, habitação definitiva e não temporária, exercício do amor, então amarmos e exercitarmos o amor e contínuo crescimento espiritual. Notem, friso mais uma vez, que em nenhum momento é dito que a igreja de Éfeso não tinha o poder do Espírito Santo, a presença de Cristo, não exercitava o amor, não estava ali de forma displicente num desses itens. Não. Mas isso também não quer dizer que nós não devemos orar e pedir isso, mesmo que nós estejamos tendo isso. Paulo ainda assim orou para que a igreja fosse fortalecida, fosse corroborada, fosse ratificada de poder. A presença plena de Cristo, a habitação constante, que não perdessem a presença. Então Paulo, quando ele fala ali de presença, ele fala de habitação, ele não fala de temporário, né? Então a igreja tinha, mas tinha que cuidar para não perder, tinha que exercitar o amor, tinha que amar uns aos outros e exercitar o amor, e que não esquecesse de continuar crescendo. Paulo escreve aos Filipenses, num outro momento, que eles desenvolvessem a salvação. Isso é contínuo crescimento espiritual. Filipenses 2:12, se não me foge a memória aqui, Paulo fala assim que os crentes lá de Filipe, os filipenses deveriam exercitar a salvação. Esse exercitar a salvação é um contínuo crescimento espiritual, é fortalecimento, é presença plena, é exercício do amor dia após dia. E isso traz para nós o que nós falamos no início da lição, que é a verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão. Se você tem a presença de Cristo, você vai viver em comunhão. Se Cristo habita em você, não há outra maneira que não seja viver em comunhão com Ele, obviamente, e com os irmãos. E isso nos faz amar e exercitar o amor. Exercitar o amor de Deus. Amém, meus irmãos?
Deixo aqui várias leituras extras. É uma lição que nós podemos ter um aprendizado muito grande, muito interessante. Sugiro que você pause o vídeo. Ali fala sobre perseverar na oração. Deus responde ao que clama. Jesus ensina os discípulos a orar. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós devemos interceder pelos doentes, interceder por quem nos persegue. Esse é um tipo de exercício, uma maneira de exercitar o amor, interceder por quem nos persegue. Não é fácil? Não é fácil. Mas é uma maneira de nós exercitarmos, se nós estamos arraigados, se nós estamos fundados no amor de Cristo, nós temos que fazer isso. É um desafio. É um desafio que eu faço a você e que eu faço a minha pessoa. Eu devo orar, mesmo porque eu não gostaria de orar. Eu, humano, a lógica humana não vê isso. Mas nós não temos que pensar, viver, ser na lógica humana. Nós temos que ter a mente de Cristo. Interceder pelos nossos governantes, apresentar nossas petições diante de Deus, interceder por alguém é um ato de amizade. Jó, o livro de Jó, capítulo 16, fala isso. Interceder por alguém é um ato de amizade. Ore pelos seus amigos. Ore por eles, interceda por eles. Seja um intercessor na vida deles. Interceder pela propagação do Evangelho. Deus escuta as nossas orações segundo a sua vontade, nos ouve. Então são várias leituras adicionais. Nós poderíamos aqui ainda abordar sobre como orar. Nós devemos orar ao Pai em nome do Filho e em comunhão com o Espírito Santo. A maneira correta, então, é uma outra meditação que os irmãos podem ter também. São vários versículos bíblicos, que nos ensinam a orar. Poderia citar aqui João, capítulos 14, capítulo 15, verso 16, capítulo 16, versos 23 e 24. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Então, quando orar, nós oramos para Deus, em nome de Jesus e em comunhão com o Espírito Santo. Leia, meu irmão. São várias sugestões de leitura. Aprofunde, medite. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. E assim nós finalizamos então a nossa lição de número 10. Quero relembrar aqui quais eram os nossos tópicos. Nossa lição ela falava sobre a intercessão pelos Efésios. E nós então aí vencemos ela de maneira superficial, mas de maneira completa. Eu quero então neste momento, mais uma vez, agradecer a Deus. Quero mais uma vez agradecer aos nossos pastores pela liberdade, pelas instruções. Quero agradecer aos meus companheiros da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer às professoras e aos professores das classes Abraão e Sara, aqui do Templo Sede, da Igreja Assembleia de Deus em Cascavel do Templo Sede, que teriam essa lição presencialmente se tivéssemos em tempos normais, mas me foi concedida essa oportunidade. Meu irmão, seja um intercessor. Há alguns dias, alguém comentou algo que eu achei muito interessante. Nós somos sustentados pelas orações intercessoras de muitos irmãos, do círculo de oração, de muitos irmãos, alguns anciãos da nossa igreja. E alguém comentou algo no sentido de que, neste momento, esses irmãos não estão podendo, pelas restrições causadas pela pandemia, não estão podendo frequentar os nossos cultos. Muitos deles pela idade avançada, pela idade acima dos 60 anos, alguns pelas comorbidades. Eu tenho certeza que eles continuam intercedendo, orando por nós, pela igreja, pelo ministério, pela obra, pela propagação do Evangelho nos seus lares. Mas é momento de que eu e você, que temos a oportunidade de ir à igreja, é momento de nós irmos e intercedermos por eles também. Eu tenho certeza, o meu ministério, a minha vida, é sustentada pela oração de muitas pessoas. Eu conheço inúmeras pessoas que sempre oraram e intercederam pela minha vida. É um testemunho pessoal. E chegou o momento que eles não estão podendo cultuar. Eu preciso orar por eles. Você que tem a oportunidade, ore por alguém. Eu faço um desafio para você, caro irmão, cara irmã, e é um desafio que eu faço a você e a mim. Essa semana, ore por alguém que você nunca orou.
Alguém que você conhece, que você às vezes vê, às vezes você cumprimenta, às vezes você tem uma amizade no trabalho, tem uma relação comercial, você tem ali é meu conhecido de vista. Escolha uma pessoa em especial, diferente daquelas que você já costuma orar, dos nossos pastores, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos esposa ou marido, dos nossos amigos mais próximos. Escolha alguém por alguém que você nunca orou. É um desafio que eu vou cumprir na minha vida. E eu faço a você também, meu irmão. Olhe por alguém que você talvez não tenha uma proximidade. Nós devemos amar uns aos outros. E o exercício do amor, uma das maneiras de exercitar o amor é interceder por ele. Faça isso. Faça isso. Deus certamente vai abençoar essa pessoa pela qual você está intercedendo e vai lhe abençoar também. Isso vai lhe servir de amadurecimento espiritual. Vai me servir de amadurecimento espiritual. Amém? Meus irmãos, finalizamos aqui a lição. Eu agradeço a você que assistiu, agradeço novamente a oportunidade que tive e quero que neste momento você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e quero declarar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre sua vida, seja sobre sua família. Amém? Deus te abençoe.